Fala galera, na videoaula passada vocês calcularam o resistor para um circuito série. Agora eu vou demonstrar para vocês como que calcular o resistor para o circuito em paralelo, tá? Então vamos lá. Então você tem aqui um circuito, né? Mesma situação, a mesma bateria, ó, 9 volts, as mesmas situações também, ó, 2 LEDs, só que a única diferença é que eu associei eles em paralelo, diferente daquele circuito que eu associei em série. Então, a fórmula, pessoal, é a mesma, tá? O que vocês têm que tomar cuidado aqui, ó? A dica que eu dou para vocês aqui, ó. LEDs em paralelo, ó. O VLED da fórmula é sempre 2 volts. Então, é fixo. Por quê? Como o LED aqui está ligado em paralelo, então se você coloca aqui, ó, positivo aqui também está com positivo aqui, ó, negativo com negativo, então sempre vai ter a queda de tensão de 2 volts aqui, porque eles estão ligados em paralelo, tá? Mas em compensação, ó, corrente, ó, o que que acontece com o I? Somar corrente de cada LED do circuito. Então, quantos LEDs eu tenho aqui, ó? Então, eu tenho, ó, 0,02 desse LED mais 0,02 desse LED aqui. Então, vamos jogar lá na fórmula. Então, galera, eu tenho aqui a fórmula, que isso aqui, que nem eu falei para vocês, é a primeira lei de Ohm. Por quê? O que a primeira lei de Ohm fala? Se você quer achar o que é o resistor, você tem que pegar o que, ó? Tensão e dividir pela corrente. De novo, se eu quero o resistor, é pegar o quê? V dividir por I, tá? Então vamos lá jogar lá na fórmula para ver? Então vamos lá. Resistor, ó, tem uma interrogação aqui, ó. Por quê? Você precisa saber qual que é o valor do resistor que você vai calcular para esse circuito aqui, tá? VCC, o que é VCC? V é o que? Tensão, corrente contínua, né? Então, de onde vem? De pilha, bateria e fonte. Então, que nem eu falei para vocês, o exemplo aqui, ó, aquela bateria lá, quadradinha, 9 volts, ó. Então, VCC você tem aqui, ó, 9, né? Menos VLED. O que é VLED? Coloquei aqui, ó, na regra aqui, ó. 2 volts, independente da quantidade de LEDs do circuito, pois a tensão é a mesma. Então, se eu tiver 500 LEDs em paralelo, vai ser sempre o quê? 2 volts, porque eles estão ligados em paralelo, tá? Então, aqui, ó, você tem 9 volts da minha fonte, aqui, ó, que está aqui. VLED, ó, qual que é a regra para o paralelo aqui, ó? Sempre, ó, 2 volts. Só que o que muda aqui, ó, é o I. O que é I, pessoal? Corrente. Aqui, ó, somar corrente de cada LED. Então, eu tenho aqui, ó, 2 LEDs no circuito. Então, ficaria 0,02 mais 0,02, certo? Porque o circuito está em paralelo, tá? Então, por que eu sei que está em paralelo? Lembra que eu falei para vocês, ó? Você tem a alimentação do circuito, só que aqui, ó, a corrente ela tem 2 caminhos, ó. Ela pode vir ou para cá, para a esquerda, ou ela pode vir para a direita. Então, se ela tem o quê? Vários caminhos alternativos, então o circuito é paralelo, tá? Então vamos lá, vou efetuar aqui a conta aqui com vocês. Olha aqui como é fácil, né? Então R, interrogação, porque você quer saber. VCC 9, ah professor, por que VCC é 9? Tá aqui, ó, é a sua fonte, a sua bateria, fornece o quê? 9 volts. Menos VLED 2, professor, de onde você tirou esse 2? Lembra que eu falei, ó, só lembrar da regrinha aqui, ó. LEDs em paralelo, ó, 2 volts independente da quantidade de LEDs. Ou seja, a dica, ó, paralelo, 2 volts é fixo. Aqui, ó, VLED é sempre fixo aqui, ó, 2 volts, tá? Só que aqui, ó, dividido por I. Ah, professor, de onde você tirou 0,04? Porque, ó, o que é I, ó? O I é dado aqui pelo quê? Somar corrente de cada LED do circuito. Então, ó, se cada LED tem o que, ó, 0,02, como eu tenho 2 LEDs, então aqui, ó, 0,02 mais 0,02. Então, no somei a corrente aqui, ó, somando-se as correntes, porque só tem o quê? 2 LEDs, então ficaria 0,04. Vamos para a parte que vocês mais gostam, que é a matemática, né, galera? Só que não, né? Então, vamos lá. Então, para fazer essa conta aqui, ó, peguei aqui a calculadora igual de vocês lá, científica, né? Então, você pode fazer isso aqui direto ou por partes. Só que se você for fazer direto, então você tem que tomar alguns cuidados. Que nem aqui, ó, você tem uma conta aqui, ó, em cima, tem que dividir pela de baixo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou abrir o parênteses da sua calculadora para ela não sair dividindo tudo de uma vez só. Então, vamos lá, ó. 9 menos 2, fecha parênteses, né? Agora sim, eu coloco o que? A divisão, ó.
dividido por 0,004. Então, vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui de um jeito até mais fácil aqui para vocês verem aqui, ó, que é a quantidade de LEDs, ó. Aí fecha aqui o parênteses, né, ó, 002 mais 002, porque, ó, somei a corrente de cada LED, tenho 2 LEDs aqui no circuito, né, igual. Aqui, ó, cheguei no valor do meu resistor, 175 ohms, certo? Então aqui, ó, cheguei aqui no meu valor do resistor, 175, não pode esquecer a unidade de medida, que é em ohms. Então se você tem lá 9 volts, quero ligar 2 LEDs em paralelo, então você vai precisar de um resistor de 175 ohms. Só que assim, pessoal, isso aqui eu coloco para vocês perfeito do que de aprendizado. Só que aí, quando você tiver LEDs em paralelo, né, sabe o que é o ideal, a dica do professor André? Segue a dica lá, ó. O ideal é você o quê? Colocar o quê? Um resistor, o quê, ó, desse aqui, para cada LED. Aí o cálculo ficaria o quê? Vamos dizer, a corrente ficaria mais o que balanceada, né? Porque às vezes você tem o que? Um valor de resistência aqui, só que nem sempre a corrente vai se dividir, o que? Pode ir um pouquinho a coisa para mais aqui ou para mais aqui. Então, quando eu tiver LEDs em paralelo, o ideal é você ligar o que? Um resistor para cada LED. Mas para efeito de aprendizado, né? Então, aqui você não prejudicaria o que? Os seus LEDs. Então, um resistor de 175 ohms seria o que? O suficiente para o que? Não queimar ou diminuir a vida útil desses 2 LEDs. Só que lembra que eu falei para vocês? Não é só você calcular o que? O resistor. Precisa saber a potência dele, que ele precisa dissipar, né? Então vamos lá para o cálculo da potência. Professor Vi, né? Lembra lá da fórmula? P igual a V vezes I. Então vamos lá. Coloquei aqui a fórmula. Professor Vi, P igual a V vezes I. P é igual a potência, V igual a tensão vezes a corrente. Então vamos lá. Aqui é fácil, ó. Só você pegar e multiplicar. Mas, professor, cadê meu V? Eu não tenho V. Não tem o V. Como que você vai achar o V? Tá aqui, ó. Tá aqui o seu V, ó. Por quê, ó? Ah, professor, é 9 volts? Não, porque 9 volts é VCC. VCC é diferente de V. Ah, então é 2 volts, é VLED. Não, porque aqui é VLED, é tensão do LED. Como que eu acho o V aqui, ó? Muito fácil. Vamos lá. Então, vou pegar aqui, ó. Então, vamos lá. P é igual. Opa, ficou em vermelho aqui, ó. Pronto. Quanto que é o V? O V, que nem aqui não é uma lei de Ohm, ó. Resistor é igual a quê? Tensão dividido por corrente. Então aqui, ó, seu V tá aqui, ó. Quanto que é 9 menos 2? 7. Esse é seu V, porque, ó, R é igual ao que? A V sobre I. Aqui não está só a corrente? Aqui não está o seu V? Então aqui, ó, 9 menos 2 igual a 7. Multiplicado por I. Qual que é a corrente? Ah, professor, é 0,02? Não. Por que não é 0,02? Porque aqui eu tenho o quê? 2 LEDs. Então a corrente aqui, ó, é 0,004. Então, ó, se aqui, ó, uma dica, ó, se aqui você dividiu, aqui você pega aqui e multiplica, ó, multiplica o de cima com o de baixo, ó, é o que eu estou fazendo, ó. 9 menos 2, aqui essa parte é 7, só que aqui em vez de dividir eu vou multiplicar, ó, 0,04. Vamos ver aqui, ó, calculador aqui, ó. 7 vezes 0,04, que é igual a 0,28. Esse aqui é a potência do seu resistor. Então aqui, ó, coloquei aqui, ó. Esse aqui é a potência do seu resistor aqui, ó, tá? Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque vamos lá voltar para a aula de resistor rapidinho aqui, ó. Então vamos lá, ó. Então, ó, você calculou lá o seu resistor, o resistor é de 175 ohms. Só que lembrando, classe, né, que toda vez que a gente faz um cálculo de projeto, esses cálculos são teóricos, tá? Você tem que comprar, por exemplo, o valor do resistor mais aproximado, tá? Eu acho que valor comercial para esse resistor seria o quê? Mais ou menos 170 ohms, tá? Tem a tolerância ainda. Só que na dúvida, pessoal, sempre compre o quê? Para mais, tá? Então acho que seria o valor comercialmente falando, seria próximo de 200 ohms, tá?
Então, lembrando que uma coisa é você fazer o cálculo que é totalmente teórico, outra coisa é você comprar esse valor de resistor na prática. Às vezes pode dar um valor muito quebrado, você vai falar, pô, professor, mas não existe esse valor de resistor. Então, você vai comprar sempre o valor aproximado. Na dúvida, pessoal, sempre para mais, tá? Então, vamos lá. Então, aqui você compraria o que? Um resistor de 175 ohms, né? Acho que comercialmente seria o mais próximo de 200 ohms, só que lá pelas contas, você precisa de um resistor que atenda o que? 0,28 watts. Então seria esse resistor aqui, ó, meio watt. Por que meio watt? Porque meio watt é maior que 0,28. Então você teria que comprar um resistor de 175 ohms, mas meio watt. Ah, professor, não pode ser um quarto de watt? Não, por quê? Vamos lá, ó. O que é um quarto de watt? Ó? 1 dividido por 4. Um quarto de watt é 0,25. Só que olha lá para sua conta lá. Então, esse resistor de 1/4 de watt não atende meu circuito porque ele vai começar a esquentar demais. Ah, professor, mas não é o valor do resistor que vale? Não, sim, o valor do resistor, o valor ôhmico é importante, só que o seu resistor não pode começar o quê? A esquentar muito. Então, ó, ah, professor, 1/4 de watt não pode? Por quê? Ó, 1 dividido por 4 é igual a 0,25. E pelo nosso circuito lá, ó, você precisa do que? Ó, de 0,28. Então você tem que colocar um resistor de meio watt, galera, tá? Então, ó, tá vendo aqui, ó, se você colocar resistor de 1/4, ó, não atende, ó, porque, ó, pelos cálculos que a gente fez aqui, ó, o resistor precisa ser o quê? Acima do que desse valor. Então, qual que é o próximo resistor? Seria o que? O resistor de meio watt, porque aí sim, meio watt atende aqui a especificação, tá? Beleza, pessoal? Show de bola. Agora tá todo mundo craque, né? Todo mundo já sabe como que dimensionar aqui, ó, calcular aqui, ó, um resistor aqui para não queimar o que? O seu LED, ou para também não diminuir a vida útil desse componente tão bacana, né? Então agora todo mundo já está sabendo o que? Fazer cálculo de circuito, beleza? Se tiver algumas dúvidas, só na hora da prova, né? Então, tiver alguma dúvida, né? Brincadeiras à parte, pode me procurar por fórum, e-mail, chat ou live, certo? Eu vou finalizando por aqui. Foco nos estudos aí, galera. Futuros técnicos, né? Por hoje é só e até a próxima aula. Obrigadão, hein, galera?